e o Agricultura BR começa essa edição falando sobre soja como primeiro destaque. Para falar sobre o tema, nós temos participando conosco nesta edição de Agricultura BR, nesta quinta-feira, Ginaldo de Souza, que participa conosco do Agricultura BR, analista de mercados, Alavoro, que está com a gente para falar a respeito desse mercado que vem apresentando para a soja alguma volatilidade. Aliás, a gente pode dizer, Ginaldo, que mercado financeiro de commodities agrícolas, ele ficou um pouco diferente após o novo governo de Donald Trump. Como é que você avalia esse momento do mercado agrícola, em especial para a soja? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, amigos do canal do Boi. É um prazer estar com vocês. Fabiano, objetivamente respondendo você, depois que o presidente Trump tomou posse, o mercado perdeu um pouco sua característica e nós temos tido aí dias de alta volatilidade. Volatilidade em Chicago, volatilidade no câmbio, volatilidade de um modo geral nos mercados financeiros, e eu diria para você que isso vai continuar ainda mais alguns dias, porque toda essa, vamos dizer, essa polêmica criada com a tarifação colocadas, vamos dizer, Canadá, México e principalmente da China, está trazendo tudo isso. Mas nós temos aí envolvendo também clima, nós temos queda do dólar, nós temos a questão do Laninha, que nós falávamos que o Laninha poderia ser um Laninha fraco, e realmente é um Laninha fraco, com 0,8 graus negativos das águas do Pacífico Equatorial, mas o efeito do Laninha está sendo danoso, muito mais danoso do que nós esperávamos. Por exemplo, a Argentina choveu ontem, choveu antes de ontem, os próximos dias serão secos, o Rio Grande do Sul tem problema, então a volatilidade do mercado está acontecendo e deve acontecer e vai continuar até que cheguemos a um acordo entre Estados Unidos e China sobre essas questões. A China não vai comprar soja nos Estados Unidos enquanto não arranjar, não negociar as questões das tarifas. Fabiano, em princípio é isso aí, e eu diria mais para você, temos que tomar cuidado porque a volatilidade do mercado tem influência nos preços diretamente, não só em Chicago, mas principalmente pelo câmbio brasileiro. Ok, Fabiano? Sim, Ginaldo. E o câmbio é um dos fatores que chamam a atenção. Quero que você comente. Nós tivemos também alguns efeitos, alguns economistas que eu conversei apontavam como um dos motivos para esse fortalecimento do real, não só do real, mas de outras moedas frente ao dólar, estava muito ligado a como que os economistas precificaram o impacto do governo Trump e o que aconteceu de fato. Isso deu, de certo modo, uma acalmada e isso fez também com que dólar desvalorizasse frente a algumas moedas. Mas um dos pontos que eu destaco, e você falou agora a respeito do posicionamento da China em relação à compra de soja norte-americana, esse momento para a China ter esse tipo de reação é propício, uma vez que neste momento a gente já enxerga a virada muito claramente de compras saindo dos Estados Unidos e migrando para o Brasil, como eles fazem sazonalmente todo ano. É um momento bom para a China tomar essa atitude, Ginaldo? Porque, Fabiano, temos que levar em consideração que essa decisão do presidente Trump em taxar a China levou a China a retalhar com 15% de impostos, uma série de coisas. Agora, isso também é bom para o produtor brasileiro, porque a China vindo comprar aqui, como comprou ontem 3 navios, comprou 4 cargos também na Argentina antes de ontem, o prêmio brasileiro que está negativo, ainda continua negativo, mas melhorou um pouco, isso traz, naturalmente, um preço melhor. Agora, eu diria para você que a China, enquanto não resolver as questões com os Estados Unidos, e normalmente, nessa época, a China compra na América do Sul, porque
a tendência é de que os prêmios mais baixos, pela grande oferta que nós vamos ter, leva a preços relativamente mais baixos. Então, a China está tomando uma decisão no momento certo, que ela normalmente, sazonalmente, faz todos os anos, comprando na América do Sul e deixando para comprar a safra nova lá nos Estados Unidos a partir de outubro. É isso que eu vejo e eu diria para você, esse é um momento natural que o produtor brasileiro tem que aproveitar os ralis, a alta do dólar, a alta de Chicago e vender, porque quando entrar a safra pressionando os preços em CBOT, naturalmente nós vamos ter preços mais baixos. É esse o meu ponto de vista, Fabiano. Ginaldo, vou dividir contigo um posicionamento que a gente tem observado, eu tenho observado aqui com a minha equipe, em relação àquela frase antiga, né, que a gente aprende na escola, né, que foi colocada à disposição por um governo norte-americano há décadas atrás, mas América para os americanos. Olhando quando o Trump desenvolve essas tarifas, e ele está tentando gerar uma espécie de barreira invisível, mas muito sentida pelos países que necessitam levar produtos para os Estados Unidos, mas cria essa barreira comercial que está cada vez mais evidente. Pensando nisso, esse produtor norte-americano, ele também não vai conseguir emplacar alguns produtos que até então eram produzidos lá e exportados. E eu estou falando especialmente da soja, que é a resposta, a sua primeira resposta em relação à China, que é o principal comprador. Isso faz nos crer aqui que Estados Unidos pode ocupar uma área maior com milho. Então, áreas de milho avançarem sobre áreas de soja. Né? Então, numa primeira fotografia dá para enxergar isso. Mas o quanto seria? O quanto, até onde seria saudável para os norte-americanos migrarem áreas de produção de soja para milho, Ginaldo? Eu diria para você que 5 a 6% no máximo. Eu não vejo possibilidade também dos americanos aumentarem muita área de milho e reduzir a área de soja. Eu acho que vamos ter uma composição aí nessa tarifação entre China e Estados Unidos, mas de qualquer maneira, não é hora da China comprar nos Estados Unidos. A China sazonalmente vai comprar aqui e eventualmente na Argentina. Então, eu não vejo mais do que 5 a 6% que poderia migrar, porque também a safra de milho deles já é altamente, vamos dizer, muito grande. E isso para os americanos, eles têm que se desdobrar também, apesar de eles serem milheiros e não sojeiros, vamos dizer assim, eles vão ter que adequar a essa situação. Eu acho, Fabiano e meus amigos, que vão chegar a um consenso, logo se acertam, a China vai aplacar, vai dizer tranquilo, ok, os Estados Unidos também vão ceder, porque o que o Trump está querendo fazer é negociar. Trump é um excelente trader, e ele, como excelente trader, ele vai pagar aqui, colocar ali, mas ele não vai ceder integralmente, mas vai fazer associações que possam gerar, vamos dizer, criando a possibilidade de voltar às exportações de soja para a China, mas isso só vai acontecer naturalmente a partir de outubro, novembro. Ele pode tomar decisões agora, mas o resultado é lá na frente, Fabiano. Muito bem, Ginaldo. Ginaldo, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, e frente a tudo isso, nós temos duas situações. A América do Sul em desenvolvimento da soja, a Argentina um pouco mais atrasada, mas informações das bolsas que lá operam, Bolsa de Comércio de Rosário, Bolsa de Cereais de Buenos Aires, elas vão mostrando números que mostram uma deficiência na produtividade, mas nada parecido com o que já aconteceu nos anos mais agora recentes, né, que a Argentina teve quebras bastante efetivas, né? Enquanto aqui no Brasil a gente está em plena colheita e essa soja começa a ganhar corpo. Dólar mais fraco, Chicago talvez mais forte e, claro, o prêmio perdendo força nos portos. Como negociar essa soja? Eu diria para você que tem um detalhe muito importante,
Nós tivemos um atraso na colheita no Rio Grande, no Mato Grosso, e isso está tendo, vamos dizer, repercussões. Nós temos alguns navios, está tendo retorno, viu? Nós temos alguns navios nos portos que estão atrasados. Isso é um problema sério. Logo, logo, creio eu que isso estará resolvido, mas isso levou, vamos dizer, a filas de caminhões dos portos. No Mato Grosso, por exemplo, em Rondonópolis, ontem, antes de ontem, tinha 3.500 caminhões. Tudo isso aí foram coisas que atrapalharam um pouco, que ajudou a mexer com Chicago. Então, eu diria para você que, nesse momento, o produtor brasileiro só tem um caminho: aproveitar os preços. Hoje de manhã, os preços em Paranaguá, para você ter uma ideia, R$ 135 para pagamento no final de fevereiro, começo de março, entrega rápida. E os preços vão continuar por aí, daí para baixo. Eu acho que o produtor tem que aproveitar os ralis, as altas eventuais, tanto do dólar quanto de Chicago, e vender. Fabiano, eu encerro dizendo: o produtor tem uma grande oportunidade de vender ainda enquanto estamos nessas discussões com os Estados Unidos, porque o mercado vai continuar volátil e nas altas deve ser vendido.